E aí, galera do sétimo ano, beleza? Seguinte, nosso conteúdo para a recuperação desse segundo trimestre, ele vai abarcar o capítulo 7. Como o capítulo 7 é um capítulo muito grande, estava relacionado às plantas e animais, nós resolvemos cobrar unicamente a parte do reino animal, certo? Então não vamos estudar sobre plantas para recuperação, apenas os dois grupos aí do reino animal, os invertebrados e os vertebrados. Então, a gente sabe que primeiro, né, que para ser animal, precisa ser eucarionte, heterótrofo, ou seja, né, não produz o seu próprio alimento, e ser pluricelular, possuir mais de uma célula, certo? E aí o departamento que estuda, né, o grupo dentro da biologia que estuda aí os animais, as suas relações e seus comportamentos, é o departamento de zoologia. Lembrem-se disso, certo? Então nós vamos falar dos dois grandes grupos. O grupo dos invertebrados, que são aqueles desprovidos de crânio, de coluna vertebral, certo? Poríferos, quinidários, platelmintes, nematóides, moluscos, annelidas, artrópodes e equinodermos. Esse é o grupo dos invertebrados. E vamos falar também sobre os vertebrados, tá? Agora aqui falando de cada filo desse dos invertebrados, vamos lembrar das suas principais características, certo? Então o primeiro grupo são os poríferos, certo? Que são considerados aí esponjas, tá? Eles são animais exclusivamente aquáticos, certo? Eles não se movimentam, eles vivem fixos, presos a rochas, certo? Apresentam aí uma estrutura corpórea simples e eles são considerados animais filtradores porque eles se alimentam basicamente de partículas que estão na água, que percorrem aí, que entram pelos seus poros, né? Por isso os seus nomes poríferos. Lembrem aí disso e do Bob Esponja, certo? O segundo grupo são os quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos, tá? A maioria vivem em ambiente marinho. E a principal característica aqui que a gente deve lembrar dos quinidários é a sua forma de vida, certo? Existem os pólipos, que são sexes, tá? Não se movimentam, geralmente tem o formato de vaso. E existe a medusa, que ela é livre, nadante, tá? Ela tem um formato de guarda-chuva. Então a gente pode ter exemplos aí de quinidários, os corais, as águas-vivas e as anêmonas, certo? Essa diferença aí de formas corporais, ela está relacionada aqui, ó, à estrutura do corpo. Então os pólipos, tá? Eles possuem aqui a sua cavidade gastrovascular na parte inferior. Eles são imóveis, vivem no fundo do oceano e a sua boca está aqui na parte superior do corpo, tá? Já a medusa, elas são móveis, elas possuem um jato de propulsão, elas conseguem flutuar e a sua cavidade gastrovascular está na parte superior do seu corpo, ao contrário, né? A boca que fica na sua parte inferior. Os corais, tá? São colônias aí formadas, né, por uma associação mutualística entre algas e quinidários. Eles habitam aí, né, eles são organizados aí em uma enorme biodiversidade, importância aí, biológico dentro desses ambientes, certo? Corais, quinidários, não esqueçam. Um outro grupo são os grupos dos plateumintos. O que são esses plateumintos? Eles são animais de corpo alongado e achatado, certo? Vivem em ambientes aquáticos ou em solos úmidos. Eles podem ser parasitas, tá? Então, usam de um hospedeiro, parasitam um hospedeiro, ou podem ser de vida livre. O que seria vida livre? Se alimentam aí, né? Andam, possuem vida livre, se alimentam aí principalmente de pequenos animais, certo? Os principais exemplos aí, né, no caso de vida livre, nós temos as planárias e de parasitas, nós temos os esquitossomos e as tênias, que causam aí doenças aos hospedeiros, certo? Um outro grupo, né, um outro filo dentro dos invertebrados são os nematóides. Bom, os nematóides eles são conhecidos como vermes, né, de corpo cilíndrico, tá? Eles são encontrados normalmente também em ambientes aquáticos ou terrestres, principalmente ao redor de raízes de plantas, tá? Alguns possuem vida livre, outros parasitam as células, certo? E aí consomem, né, dos nutrientes do seu hospedeiro, tá? Causam doenças aí em humanos e em plantas, certo? Principalmente aí, né, o popularmente conhecido como lombriga, né, a Ascaris lubricoides, ou a elefantíase, aí também está relacionado a nematóides.
Já os moluscos é um outro grupo de invertebrados que estão realizados em animais que possuem seu corpo mole, certo? Então, seus principais representantes são os caracóis, caramujos, ostras, lesmas, o polvo, a lula. E aí percebam que esses animais eles vivem no mar, como também podem viver aí em água doce e até em alguns ambientes terrestres, certo? Embora seu corpo seja mole, alguns desses animais apresentam uma concha, que é uma estrutura rígida, tá? Que vai funcionar aí como uma proteção, além da função basicamente de um esqueleto, certo? E aí essa concha, em alguns animais, ela pode ser externa, tá? Como vocês estão vendo aqui no caramujo, na ostra. Ela pode ser uma concha interna, como a lula, ela é uma concha reduzida, porém interna, ou como o polvo, por exemplo, é um animal que não possui nenhum tipo de concha, tá? Ele é totalmente mole, ele não tem essa estrutura rígida aí para servir de sustentação ou de proteção. Então, os moluscos podem apresentar concha externa, podem apresentar uma concha interna e reduzida, assim como pode não apresentar nenhum tipo de concha. E aí a gente chega no grupo dos anelídeos. Quem é que são os anelídeos? Tá? São animais que possuem um corpo com segmentos, um corpo cheio de anéis, por isso o seu nome, tá? E aí esses animais, eles além de anéis, eles apresentam cerdas, que aí a sua função é de locomoção, tá? Os anelídeos eles são encontrados em ambientes marinhos, terrestres ou em água doce. Os principais representantes aqui são as minhocas, as poliquetas ou a sanguessuga, certo? Então essas cerdas, gente, o que acontece aqui? Se vocês perceberem esses grupos, né? O grupo aqui das oligoquetas, que são as minhocas, eles possuem aqui o seu corpo cheio de anéis, possuem poucas cerdas, tá? Já as poliquetas, elas continuam apresentando os seus anéis, mas apresentam bastante cerdas durante todo o seu corpo, tá? E nós temos um grupo aqui, que é o grupo da sanguessuga, que eles não apresentam cerdas, na verdade eles apresentam ventosas. Então ele tem uma ventosa anterior e uma ventosa posterior, que permite aí a sua fixação em lugares e em possíveis hospedeiros, certo? E para finalizar aqui o grupo, né, para finalizar não, antes, um filo antes, são os artrópodes. O artrópode ele é muito diverso, ele talvez seja o maior grupo, aí ele apresenta 80% de espécies de animais do planeta. Eles estão relacionados a crustáceos, insetos, né, eles abrangem, né, um grande número aí de animais. Então, a importância aqui dos artrópodes está relacionada principalmente à presença de um exoesqueleto. Se é exo, é fora, tá? Eles apresentam também apêndices articulados, certo? E uma grande capacidade de reprodução. Esses apêndices articulados podem estar relacionados às patas, tá? Então, os artrópodes, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, das principais da morfologia externa de 3 grandes grupos. Então, dos insetos, onde ele tem um grupo, o seu corpo, né, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? Podem apresentar asas, como podem não apresentar asas, tá? Nós temos aqui os aracnídeos, que já não têm essa mesma divisão. Os aracnídeos possuem um abdômen e um cefalotórax, que seria a junção da cabeça e do tórax, certo? Eles não possuem antenas, mas eles podem apresentar estruturas que inoculam veneno, tá? Como as quelíceras, aqui das aranhas e do escorpião, e o aguilhão do próprio escorpião, certo? Um outro grupo, né, dentro dos artrópodes, que a gente vai observar aqui a sua estrutura corporal, são os crustáceos. Os crustáceos também apresentam um cefalotórax e um abdômen, certo? Apresentam antenas, possuem várias patas, e eles representam aí, né, o siri, camarão, caranguejo, entre outros. Falamos, né, de insetos, falamos dos aracnídeos, falamos dos artrópodes, agora os miriápodes. O que seria isso aqui? Seria, né, conhecido aí popularmente como o piolho de cobra e a lacraia. Eles possuem seu corpo também segmentados, mas eles não estão relacionados aí aos anelídeos, porque eles possuem esse exoesqueleto,
certo? Em alguns casos aqui, né, como a lacraia, eles podem inocular veneno, tá? São predadores, então estão dentro aí desse grupo dos artrópodes. E para finalizar, os invertebrados, nós temos os equinodermos. Tá? Os equinodermos, eles possuem um endoesqueleto. Então, endo está relacionado a dentro. Os artrópodes possuem um exoesqueleto. Equinodermos possuem endoesqueleto, certo? Um esqueleto interno. E a gente vai falar um pouquinho desse grupo aqui. A principal característica, né, ele vai estar relacionado aqui, ó, a estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, certo? O ofiro aqui também. Então, a principal característica dele aqui é a sua fina epiderme, certo? Onde eles possuem aí, né, essas placas calcárias que dão origem a esse endoesqueleto, tá? E aí muitos deles possuem, ó, esses espinhos que eles vão auxiliar tanto na defesa quanto no movimento do animal, certo? E aí agora a gente vem para os vertebrados, um grupo também, né, amplo, com diversos tipos de animais. E a sua principal característica, tá, é a notocorda, certo? Então até pelo nome aí, o filo dos cordados. Tá? Então eles apresentam a notocorda, na sua fase embrionária, também como um tubo neural, então começa o desenvolvimento aí no sistema nervoso, certo? Além dessa produção da notocorda, ele tem uma outra característica que é o seu endoesqueleto. Endoesqueleto, esqueleto interno, tá? E aí esse endoesqueleto, gente, ele tem uma estrutura, né, basicamente dividida em 3 partes básicas, tá? Que é esse esqueleto axial aqui, onde tem o crânio, a coluna, tá? E a caixa torácica, certo? Ele tem o esqueleto apendicular, que está relacionado aqui aos seus membros, tá? Membros superiores e membros inferiores. E ele tem as cinturas, tanto a cintura escapular aqui, né? Relacionada aqui aos membros superiores, como a cintura pélvica, que vai estar relacionada aqui aos membros posteriores, certo? E aí dentro desse grupo, a gente vai conversar sobre, né, a evolução de cada um deles, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre os peixes. Bom, os peixes, eles, né, vivem em ambiente aquático, tanto em água doce quanto em água salgada. Eles já possuem respiração por brânquias. E a principal estrutura aqui que a gente deve entender do peixe é que existem peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Bom, uma outra observação aqui na anatomia do peixe é lembrar dessa linha aqui, ó, a linha lateral, que capta vibrações da água. Tá? Percebem aí qualquer tipo de movimentação ao redor do animal, certo? Então nós temos os peixes ósseos, tá? Que apresentam ali um esqueleto, principalmente ósseo. Esse peixe ele possui uma bexiga natatória que ajuda a flutuar, tá? E os peixes cartilaginosos, que eles possuem seu esqueleto constituído por cartilagens, como as raias e tubarões. A sua flutuabilidade ela vai estar relacionada à quantidade de óleo no fígado do animal, certo? Os peixes, eles na sua maioria são ectotérmicas, né? Isso significa que ele depende aí de fontes externas de calor para regular, né, a temperatura do seu corpo, tá? E aí a temperatura do ambiente que ele vive pode afetar a atividade corpórea aí desses animais e a sua capacidade de sobrevivência. Outro grupo que a gente vai estudar são os anfíbios. Tá? Os anfíbios têm uma característica importante, que são os primeiros tetrápodes. Tá? São os primeiros que começam a apresentar aí patas no ambiente terrestre, certo? Ainda que a maioria desses animais necessitem do meio aquático para a reprodução. Então, eles possuem vida dupla, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. E aqui nós temos 3 classificações básicas dos anfíbios, certo? Os anuros, que não possuem caudas, como sapos, rãs, pererecas. Os gimnofionos, que não possuem patas, certo? Que são aqui a cobra cega. E os urodelos, que possuem tanto as patas quanto as caudas. A cauda, né, que está representada aqui pelas salamandras, tá? Então, esse animal, como eu falei para vocês, ele tem parte da vida em ambiente aquático e outra em meio terrestre, certo? Eles são ectotérmicos,
tá? Então dependem aí, né, do meio externo para regular sua temperatura. Possui um endoesqueleto, né, um esqueleto interno, e geralmente são carnívoros, tá? Uma característica importante aqui dos anfíbios é a sua pele, porque a sua pele está relacionada aí à sua capacidade de reprodução cutânea, tá? Então, a principal característica aí da pele dos anfíbios está relacionada à sua respiração. A pele ela pode abrigar também glândulas que secretam toxinas ou venenos, tá? Que pode aí ser prejudicial ao homem ou a outros animais. E agora a gente vai falar sobre os répteis. Bom, os répteis têm uma característica evolutiva interessante que passa aí, né? Eles começam a não... Foi quando começou a não precisar mais da água para reproduzir. Então, eles se tornam independentes da água para sua reprodução, graças ao surgimento do ovo, certo? E aí os répteis têm 4 tipos, né? 4 grupos, que são os quelônios, relacionados às tartarugas, cágados, jabutis, crocodilianos, crocodilos, jacarés e afins, os rinocéfalos, que são as tuataras, tá? E os escamados, cobras, lagartos, camaleões, iguanas, entre outros. Então, a principal característica aqui dos répteis, né, é a sua capacidade de ter conquistado o ambiente terrestre através do quê? Do ovo. Eles possuem uma pele totalmente seca, grossa, queratinizada, impermeável, para permitir aí a sua conquista desse ambiente terrestre. Eles apresentam uma fecundação interna. Isso significa, né, que a fecundação ocorre no corpo feminino, dentro do corpo da fêmea, tá? E a sua excreta aqui está relacionado ao ácido úrico, certo? A pele, como eu falei para vocês, ela é uma pele que ela é seca e grossa, e aí ela dificulta a perda de água, né, a desidratação do animal, tá? E aí essa pele pode possuir escamas ou placas córneas, né, de queratina, estrutura bem rígida. Em alguns casos, esses animais trocam de pele por conta, né, do seu contato extenso, né, com o ambiente terrestre e podem acabar desgastando, e aí necessita de uma renovação desse tecido, como a troca de pele aí das cobras. Como eu falei para vocês, a reprodução dos répteis ela vai estar relacionada aí, né, ao surgimento do ovo, certo? E aí, a temperatura onde o ambiente, né, onde o ovo ele é posto, ele fica armazenado, pode determinar, né, o sexo dos répteis. Então, no grupo ali dos crocodilianos, se os ovos estão incubados em altas temperaturas, vêm machos, tá? O nascimento está relacionado ao macho. Se ele está em baixa temperatura, vão nascer fêmeas. Já as quelônios, jabutis, tartarugas e afins é ao contrário. Se o ovo está incubado em alta temperatura, nascem fêmeas. Se o ovo está incubado em baixas temperaturas, nascem machos. Bom, falamos aí de répteis, anfíbios, peixes e agora nós vamos falar das aves. As aves elas são complexas, elas possuem características únicas, certo? São divididas aí, né, didaticamente nas ratitas e as carinadas, devido aí à sua estrutura e aí a presença de ossos, certo? O osso é externo sem quilha ou com quilha. Bom, gente, existem novidades evolutivas aqui que são, né, exclusivas desse grupo, que são seus membros anteriores transformados em asas e a presença de penas. A pena ela serve para o voo, para o isolamento térmico, tá? Para proteção contra choques mecânicos, contra impacto e também para atrativo sexual, né? No meio aí de acasalamento desses animais. E aí então, quais são as principais características? As características gerais das aves. Um bico sem dentição, e aí com isso, né, deixa o corpo das aves mais leve, o que vai contribuir para o seu voo. E aí esse bico ele tem formatos diferentes a depender do modo de vida do animal. Então se ele precisa para cortar a carne ou se ele é utilizado para sugar o néctar das flores, cada bico ele tem uma função, tá? As aves elas possuem sacos aéreos, que são projeções aí dos pulmões, tá, para armazenar ar, certo? Eles são endotérmicos. O que significa isso? A temperatura do seu corpo ela é constante, certo? E ela é regulada pelo seu metabolismo, pelas reações metabólicas internas, certo? Bom, como eu falei para vocês, as aves possuem penas, que é exclusivo,
né, desse grupo. E essas penas, elas estão relacionadas aqui, cada estrutura, né, o corpo das aves, em cada parte existe um tipo de pena. E aí, quais seriam essas penas? A gente tem uma pena aqui, as remiges que são, né, na asa, na região da asa, que são relacionadas aqui à propulsão do voo. Nós temos as tectrizes, que estão aqui na região dorsal, e está relacionada aqui ao isolamento térmico. E nós temos as rectrizes, que estão aqui na parte da cauda, que estão relacionadas ao direcionamento para o voo, certo? E aí, como é que as aves conseguem voar, né? Então, existem características que permitem a esse animal, além das penas, tá, a controlar o voo, a ter sustentação e propulsão. Então, as penas, aqueles sacos aéreos que eu falei para vocês que tornam o corpo do animal mais leves, além do osso pneumático. O que seria esse osso? Seria um osso aqui oco, preenchido por ar, então ele não fica pesado, tá? E contribuem e facilitam essa locomoção, certo? Em algumas espécies, né, como eu falei para vocês, a presença ou a ausência desse osso aqui, ó, da quilha, tá? Que é um osso responsável aqui pelo batimento das asas. Então, a sua capacidade de voo também está relacionada à presença ou ausência dessa quilha. E aí, por fim, nós vamos falar sobre os mamíferos, tá? Que é um grupo muito grande dentro dos vertebrados, certo? Existe uma larga distribuição geográfica, tanto na terra quanto na água. Eles estão divididos nos ovíparos, né? Estão relacionados a animais placentários ou o marsúpio, né? A bolsa, o marsupial aqui, como os cangurus, tá? Então, nós temos aqui os ovíparos, né? Nós temos aqui os ornitorríncos, certo? Nós temos o marsúpio aqui, os cangurus, ou os placentários aqui, que tem o humano, anta, baleia e por aí vai. Então, a principal característica dos mamíferos, eles são animais, uma variabilidade genética muito alta, muito grande, mas a principal característica é a presença de glândulas. Então, eles possuem glândulas mamárias, na relação da produção do leite materno, tá? Glândulas sudoríparas relacionadas aí à produção de suor e à temperatura, né? Regulação de temperatura. Glândulas sebáceas, que estão realizadas aí também a substâncias lipídicas gordurosas, certo? A presença de pelos, que conferem aí a proteção, o isolamento térmico, em alguns casos o atrativo sexual também. E a presença do diafragma, está situada aí entre o tórax e o abdômen, que é responsável pelos movimentos respiratórios. Bom, espero que vocês consigam fazer uma boa prova, estudem, respondam com calma, desejo boa sorte e tenho certeza que vocês vão arrasar. Um beijo!